Paz do Senhor, igreja. Irmãos, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, dentro da Galeria da Fé. A Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11, verso de número 7, somente. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 7. A igreja achou, diga amém? Amém. Diz assim a Escritura: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a... Oremos. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, nós estamos aqui para ouvir a tua direção. Já tenho pedido a ti mais uma vez, juntamente com a tua igreja, Senhor, eu quero te pedir, tira de dentro do meu coração todo o achismo, todo o ego, toda a prepotência, todo o orgulho. Pai, que a tua palavra seja transmitida de uma forma real e verdadeira à tua noiva, ao teu povo, a essas pessoas que estão aqui nesse culto alusivo a missões, que venhamos ser conscientizados pelo Senhor de tal importância de falar de ti, de anunciar boas novas, porque outrora, Senhor, era nós que estávamos pelos bares da vida, era nós que estávamos, Senhor, agarrados pela depressão, pelos vícios, pela promiscuidade, por tudo aquilo que é contrário e avesso à tua palavra. E hoje, pela bondade do Senhor, estamos aqui. E se estamos aqui, somos, meu Pai, responsáveis em levar, propagar a tua palavra àqueles que estão lá fora. Então toma esse momento, essa mensagem em tuas mãos, que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. E a igreja de concordância diga amém. Graças a Deus. Podemos tomar assento, igreja. Irmãos, para ser bem breve, quero agradecer a Deus, como de costume, pela oportunidade que temos de poder falar do amor de Jesus. Agradeço acima de tudo ao meu Deus pela rica oportunidade que eu tenho. Estive aqui no mês, acho que foi outubro, novembro do ano passado, também no culto de missões. Pela bondade do Senhor, retorno com muita alegria no coração, juntamente com a minha esposa, Poliana. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha onde quer que eu vá. Agradeço também a diretoria, a presidência da nossa igreja, na pessoa pastor Álvaro, pastor Eurípides, pastor Gerson, pastor Willi também está agora juntamente com eles, e o pastor que vocês estão conhecem, meu grande amigo, pastor Alex, pai da irmã Marta, filho da irmã Marta e filho do irmão Gessi, meus amigos. Já disse aqui outra vez, eu conheci a Assembleia de Deus através do pastor Alex. Estou na Assembleia de Deus há 2 anos, eu converti em 2009 em uma outra denominação, e Deus usou, antes de ontem eu fui com o pastor Alex lá no Morada Nova, e nós estávamos comentando isso no carro, que é a bondade do Senhor, porque eu estava sem nenhuma igreja, pastor, aconteceu algumas coisas, eu estava sem nenhuma igreja, e Deus enviou o pastor Alex no meu local de trabalho, fiz amizade com ele, isso era num sábado, no outro dia, eu estava congregando com ele no bairro Patrimônio. Sabe quando bate, quando encaixa, quando é de Deus? Assim aconteceu. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, eu acredito que me colocou como cooperador no bairro Patrimônio, no ano de 2021, em agosto de 21, e desde então estou como cooperador e trabalhando na obra do Senhor. E agradeço também aos agentes de missão nessa igreja, irmão Gessi e irmão Valdeís, sempre nos recebe muito bem, e ao pastor dessa igreja, que eu conversei com ele no WhatsApp algumas semanas atrás, pastor Anísio, obrigado, Anildo, perdão, e a esposa Oneida, é isso? Anotei errado. A glória a Deus, irmãos. O importante é a igreja, os demais obreiros, a igreja que nos recebe. Agradeço de coração. Irmãos, culto alusivo a missões. Em todas as congregações que nós estamos ministrando sobre missão, eu gosto e ouso falar
que missão, quando a gente fala em missão, naturalmente vem na cabeça, na mente do crente, o pastor Eduardo, que está na França, o nome do pastor que está em Portugal o que está em Portugal, enfim, o que estava esses dias aqui, é Anderson, né, que está em Portugal, o pastor Anderson está em Portugal, os demais, pastor César Carrillo está na Alemanha. A nossa mente já remete aos missionários que a gente oferta na casa do Senhor para manter eles lá no campo. Só que a gente esquece dessa responsabilidade que temos com as pessoas no dia a dia. Que todos nós temos a obrigação de abraçar o campo missionário, que é o evangelístico urbano, todo dia, irmãos. Você aceitou a Jesus na década de 70, 80, 90, nos anos 2000. Semana passada, a partir daquele instante, você tem essa responsabilidade. Não tem como correr disso. Crente, não tem como você correr ou fugir dessa obrigação. Como que era a sua vida até você conhecer Jesus? Como que era a sua alma abatida, angustiada, triste, sem esperança? Passava-se o dia após dia, alimentava dentro de si o desejo da morte. Porque tem pessoa que romantiza o suicídio quando ainda não teve encontro com a luz que é Jesus. As pessoas romantizam isso. Eu conheci pessoas assim. Eu passei na minha juventude, só com 36 anos. Conheci Jesus, pastor, quando eu tinha 22. Mas antes disso eu passei por uma situação, 2 vezes, na verdade, por essa situação, que eu decidi em meu coração que se aquela situação terminasse de uma certa forma, eu daria cabo à minha própria vida. Eu já tinha isso concretizado em meu coração. E isso é uma inspiração do diabo. E isso é uma inspiração satânica. E todos nós, independentemente do testemunho passado, todos nós chegamos a Jesus. Só o caco, não tenho palavra para expressar. Você sabe como você chegou até Cristo. E você entregou a tua vida a Ele. Ele verteu, olha, Ele morreu no madeiro. Estudos apontam que foi uma cruz. Estudos apontam que era apenas um madeiro. Na vertical não interessa se era cruz de fato, se era só um madeiro na vertical. O que eu sei e creio que a palavra de Deus me relata, me diz, é que Ele morreu pelos meus pecados. Ele me lavou no seu sangue. Ele tirou de mim a marca, a mancha do pecado e me deu uma nova vida. Nisso eu creio. Aí eu recebi tal salvação. Eu recebi do Senhor tal bondade. Aí agora eu me acomodo em sentar no banco da igreja e falar glória a Deus, pode ser ou não. No dia a dia, meu irmão, você tem que falar de Jesus. Essa semana, pastor, eu tenho uma pequena loja ali na Floriano Peixoto, venda de calçados, e tem um rapaz que sempre vai lá trocar óleo. Ele tem uns 4 ou 5 carros antigos. Ele tem, alguns poucos vão lembrar aqui do Ford Versalles, aquelas Blazer 6 cilindros, irmão Gessi. Ele tem umas 3 BMW e gosta de carro antigo. E eu conversando com ele sobre carro, que eu também gosto, e eu conversando com ele sobre carro, sobre algo secular. Olha, e dentro do meu coração ardia, assim, ó, fala de Jesus, fala de Jesus. Eu fiquei assim, Senhor, mas como? Eu não tive uma brecha naquele instante, dada a conversa para falar. Mas eu criei com ele um vínculo, um laço. E eu vejo ele todo dia, então eu vou esperar um momento e eu vou ter que falar, porque eu sei que foi o Senhor que está me cobrando disso. Algo aquele homem está precisando ouvir. Então, esse fardo, essa responsabilidade da obra missionária, não é só para o missionário que está lá no campo, não, irmão. É você também. Você tem um familiar que precisa. Você tem um ente querido, alguém no seu local de trabalho que precisa. Nem que seja você chegar para ele e falar assim, olha, Jesus cura, salva, Essa era a mensagem de Daniel Berg e Gunnar Wigren. Eu estou lendo muito sobre eles ultimamente. Eu sou natural de Belém do Pará, onde eles chegaram, eu conheço com a palma da minha mão aquele percurso que eles fizeram. Quando eles desceram na escada, lá das docas, chegaram na praça em frente às escadas, que é a Praça dos Estivadores, pararam, comeram manga. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras. Se alimentaram de mangas. E ficaram ali esperando uma direção do Espírito Santo. E naquela época, 1911, tinha os bondinhos. Aí alguém passou no bondinho que veio com eles no navio dos Estados Unidos. Acenou para eles, eles subiram no bondinho. E dali em diante o Senhor foi tocando a vida deles. Mas eu lendo essa semana,
acerca deles, a mensagem era curta e certa: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E a partir deles, igreja, a partir deles, olha nós aqui, mais de 100 anos depois, aonde que eles imaginavam que ia se propagar o movimento pentecostal pelo Brasil inteiro e através do Brasil para a Europa, para a Ásia e etc. Eles foram embaixo da obediência de Jesus. Mas eu estou te falando porque Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles eram suecos, vieram para uma... Eu nem tinha pensado em falar disso aqui, mas eu acho que é o Senhor que está falando, eu creio. Eles foram, sem um curso teológico, eles apenas foram em obediência a uma mensagem que receberam nos Estados Unidos. Quando eles ouviram falar do Pará, eles nem sabiam do que se tratava, foram buscar no Atlas, o Google da época, e viram que era um estado ao norte do Brasil. E nos dias de Noé, meus irmãos, foi idêntico ao que vivemos hoje. Esse verso que nós lemos, pela fé Noé, divinamente, ou seja, instruído pelo Espírito Santo. Quem é quem ainda crê que o Espírito Santo fala com a igreja? Você crê mesmo? Sabe por quê? O ateísmo, a incredulidade está tomando posse da igreja. Irmãos, está tomando posse. E os demônios não desistem. Se tem uma coisa que o diabo sabe trabalhar, ele sabe trabalhar e ele é perita com o tempo. Trazendo esfriamento, trazendo dúvida. Aquele pensamento, mas será que tudo que vocês falam, será que isso é verdade mesmo? Porque no princípio, no começo da sua carreira da fé, você está ali radiante. Mas o diabo está esperando você esmorecer, desanimar, desestimular na carreira da fé. E quando vem esse pensamento para todo mundo, para todos, quando vem na minha mente, eu repreendo porque eu sei que é ele que está falando. Hoje pela tarde eu estava deitado com a minha esposa, eu amo assistir aqueles desenhos bíblicos que passava na Record, 6 horas da manhã, alguns anos atrás, e hoje tem no YouTube. Quem quiser assistir, tá lá, coloca desenho bíblico. Eu estava assistindo e o capítulo que eu estava vendo era a tentação de Jesus. Jesus ali em jejum e oração e o diabo tentando ele e Jesus combatendo com ele na palavra. Quando vier os maus pensamentos na tua mente para você desistir do teu Redentor, quando vier na tua mente as dúvidas acerca da veracidade bíblica, repreenda esse pensamento, irmão. Não conversa com o diabo, não. Não tem assunto com ele. Assunto é com a palavra de Deus. É com o Espírito do Senhor Jesus, igreja. Quando vier a dúvida, aquele pensamento que você sabe que é do diabo, fala assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Repreenda! Que, olha, é na hora, aquele medo, aquela dúvida, some da tua vida. Porque está escrito que ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade, para que todo joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, veio o medo, veio a dúvida, veio a incredulidade bater a porta do seu coração, repreenda em nome de Jesus. Do mais eloquente, entenda, do crente mais eloquente, até aquele que tem uma menos fala, uma menor oratória, todos são úteis na obra missionária. Aquele mais eloquente, aquele mais estudado vai abrir a Bíblia, vai trazer um estudo teológico, vai explicar o verso no original, no grego, no aramaico, etc. O menos letrado vai falar, olha, Jesus cura, Ele salva e Ele batiza com o Espírito Santo. E no fim de tudo, o efeito é o mesmo. Porque não sou eu que convenço ninguém. É o Espírito Santo. E tem crente que fica, não vou naquela igreja porque aquele pastor não tem tanto estudo. Você ainda não teve encontro com o Espírito Santo. Você está buscando no homem algo que você tem que buscar no Senhor, que é o teu Deus. Pela fé, é o que o missionário, nós que evangelizamos nas ruas, temos que fazer. Pela fé, Noé, divinamente instruído por Deus, avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Ele foi avisado de coisas que ele não via ainda, ele temeu. Ou seja, o Senhor fala acerca de algo que vai acontecer, ele criou dentro do seu coração temor. Deus fala contigo. O que você faz? Você rebate a orientação de Deus ou você se abraça com o espírito de temor ao Senhor? Você sabe da resposta.
Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Agora no texto que fala de Noé, Gênesis 6. Gênesis 6. Diz assim: e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Eu estava estudando acerca. Estudos apontam que esses filhos de Deus eram os anjos caídos, demônios. Tomaram para si as mulheres para coabitar com ela, e é por isso que fala que saiu a geração de gigantes. Verso 4. Não, perdão, verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Versículo 5. E viu o Senhor, lembra que a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda, os olhos do Senhor, ele passa sobre toda a terra. Ele é onisciente. Ao mesmo tempo que ele está aqui na Assembleia de Deus no bairro Pacaembu, ele está lá do outro lado do planeta, no Japão, com outro crente lá, com outras pessoas que estão intercedendo a ele. Os olhos do Senhor passam, meu irmão. Aonde quer, é por isso que há necessidade de que aonde quer que você esteja dando bom testemunho de Cristo. Teve um jovem aqui, eu acho que é Ronald, cadê ele? É Ronald o nome dele? Ele falou sobre aquele verso que eu gosto de citar muito. Jesus falou que aquele que se envergonha dele diante dos homens, ele se envergonhará diante dos seus santos anjos e dos pais, e do seu pai. E no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo de número 6, o profeta diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: viste o que fez a pérfida Israel? Foi nos seus altos montes, debaixo de toda a árvore, se deitou ali e se entregou a todo tipo de prostituição. E eu fiquei assim, pérfida, eu fui buscar a palavra pérfida, quer dizer, aquele que nega a fé jurada. A palavra pérfida significa aquele que nega a fé jurada. Um dia você jurou a sua fé em Jesus Cristo, aí você olha para a sua situação atual. Será que você não tem negado a sua fé em Jesus? Se você o tem feito, essa é uma noite de reconciliação, mas é contribuição, sim. O Senhor te chama a reconciliar com Ele, a não ter vergonha de falar dEle e propagar o seu nome nas esquinas, nos becos das vielas, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, que você seja o bom perfume de Cristo. E viu o Senhor que a maldade do homem, versículo 5, se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Isso não mudou, irmãos. O Senhor viu que todo o intento do coração do homem, todo o seu pensamento era mal, continuamente, mesmo pós-dilúvio, que é a época que nós vivemos. Isso não mudou. Nosso coração é mau. A gente vê um irmão agindo de tal forma, a gente já julga pelo que a gente está vendo, a gente nem sabe o contexto, porque ele está agindo, mas a gente já decidiu, já bateu o martelo, já julgou ele, ponto final, isso acabou. Isso continua até os dias de hoje. É assim. A gente é assim. Olha, que se não fosse a misericórdia de Deus dia após dia, não estaremos aqui. Não estaremos aqui nessa noite. Porque a gente é mau. A gente é cheio de sujeira. Mau pensamento, somos maliciosos. É por isso a necessidade de dia após dia eu estar aos pés do Senhor me humilhando, pedindo misericórdia do Senhor. Jesus, me perdoa. Ah, mas eu não pequei. Quem te disse que tu não pecou? Tu peca assim todo dia na tua fala, nos teus maus pensamentos. Versículo de número 6. E isso pesa, esse verso para nós. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra,
e pesou-lhe em seu coração. Irmãos, quando eu penso que nós somos um projeto de arrependimento, isso me dói no coração. Nós somos um projeto de arrependimento. Deus se arrependeu. Mas a misericórdia de Deus, através daquele, volto a frisar e falar, que verteu seu sangue no madeiro, a misericórdia dele, através desse sangue, nos alcança. E nos dá esse ar que respiramos agora. Nos dá saúde. Nos dá o doce da sua palavra. Nos dá a alegria de podermos servir a ele. E isso que recebemos de graça recebeste de graça. Você sabe disso? Você tem dado? Você tem levado a palavra de Deus aos que estão lá fora? Ou você tem sido pedra de tropeço? Quem é você na sua casa? Quem sou eu no meu local de trabalho? De fato, você se importa em falar de Jesus? Você se importa em falar que há alguém que salva a alma? Que há alguém que se importa com aquele bêbado? Esses dias, eu não gosto de fazer, eu vou fazer a nível de exemplo apenas. Eu parei com a minha esposa para levar uma marmita para um rapaz que estava numa situação de rua. E fui lá levar o alimento para ele. E quando eu ofereci o alimento, ele falou, tá bom, obrigado, tá meio bêbado. Eu falei, não, mas peraí, rapaz, o principal não é isso aqui não, quero falar de Jesus para você. E falei para ele que Deus, ele levanta do pó humilhado, abatido, do monturo, o necessitário para fazê-lo assentar com os príncipes. Falei aquilo para ele. Vi a mudança de imediato? Não vi, mas a minha parte tem que fazer. Além do alimento físico, que é importante, você se importar com as pessoas. Se você pode, leva o alimento, dá uma cesta básica, ajuda. Nós temos que ser crentes fiéis na obra também, não é só em oração não, viu, irmão? Aí você fala assim, eu vou orar, não, mas se você tem condição, faça também. Então, além do alimento físico, eu entendo que o principal alimento para ele é ele entender que Jesus Cristo pode tirar ele daquela situação. Assim, meu irmão, todos nós temos que ter a consciência em falar de Jesus. Você tem que sair daqui nessa noite com esse desejo, com essa gana, com essa sede. Eu preciso que o meu neto, o meu filho conheça Jesus, comece a mudar o seu comportamento. Não é querendo obrigar a trazer para a igreja, não. Eu tenho um sobrinho que estava morando comigo até pouco tempo. Ele saiu de casa agora, foi morar com uma namorada. Eu trazia ele nos cultos. Só que eu comecei a perceber que ele estava vindo meio que emburrado, meio que obrigado. Não posso obrigar. Não funciona assim. É oração. Aprontou uma comigo esses dias agora, eu fiquei muito irado com ele. Humanamente falando, se eu pudesse, eu queria... Você sabe como é que eu estou falando, você passa por isso. Mas, hoje pela manhã, eu estava orando por ele, falei, Senhor, quebrando aquele coração, Senhor. Eu não tenho palavras que possa mudar a vida dele, mas o Senhor pode. Entra no coração, entra na mente, convence do pecado. Trabalha na vida dele, Espírito Santo. Mas além da minha oração, ele tem que ver em mim uma postura de um crente fiel a Jesus Cristo. Ele não pode me ver no meio da mentira, ele não pode me ver no meio do pecado. Ele tem que olhar para mim e falar assim, não, realmente, o titio fala de Jesus, mas ele vive esse Jesus. É assim, igreja, que você, eu, todos nós, temos que viver dia após dia. Cheios de erros, cheios de falhas, isso aí, esquece, não tem como acabar. Mas ali aos pés do Senhor, se humilhando, buscando misericórdia e se importando em ser, de fato, esse bom perfume. E disse o Senhor, versículo 7, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, igreja, por essa mensagem? Você tem ideia, irmãos? Olha para nós hoje. Olha a geração que estamos vivendo. Olha o mundo que estamos vivendo. O pastor citou aqui a LGBTI, é fato. Eles não têm vergonha de professar que eles querem impor que Jesus era gay. Eles não têm vergonha de falar que homem com homem é certo e mulher com mulher é certo. E nós ficamos omissos com respeito à nossa fé.
Quando a gente pode falar, a gente fica omisso, fica com vergonha. Vamos ser taxados de cafonas, que sejamos. Mas não posso me arrepender. Ou melhor, me esconder quando eu tenho que falar de Jesus. Deus olha para aquela geração podre, apodrecida, no qual ele se arrependeu. Mas ele viu um brilho, algo de diferente em meio àquele lamaçal. Esse brilho era Noé. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Imagina Deus olhando e falando assim, peraí, tem algo de diferente. Deixa eu trabalhar esse algo diferente que tem ali naquele meio. O versículo de número 9 diz, estas são a geração de Noé. Noé era homem justo. Todavia, o meu justo viverá pela... Quando a gente vive pela fé, nós somos justificados diante do Senhor. Viver pela fé é viver na dependência de Deus, irmão. Não é viver no piloto automático, nem na dependência do teu pastor, nem na dependência da placa, da denominação Assembleia de Transmissão aos Povos. É na dependência de Deus. Em meio àquela geração corrupta que o Senhor tinha decidido que ia dar cabo. Noé era um homem justo, vivia pela fé e perfeito em suas gerações. Olha só, desde as gerações de Noé, ele era um homem perfeito. E eu estava lendo, descobri, me atinei a esse detalhe. Noé, ele era... sabe quem era o bisavô de Noé? Enoque, aquele que foi arrebatado. Enoque, ele era bisavô de Noé. E em Gênesis 5:24 fala que Enoque andava com Deus também. Olha só a importância da geração. Olha a importância de você agora, hoje, a partir desse instante, começar a andar com Deus para que isso venha surtir efeito nas gerações posteriores a você. Nos seus filhos, nos seus netos, nos seus entes queridos. Eles precisam ver Enoque, Noé na sua vida. Você precisa ser o Enoque, Noé da vida deles. Para a geração futura, irmãos. Nós temos que ser. E Noé andava com Deus, bem como o seu bisavô. Noé andava com Deus. Eu escrevi aqui, assim, em Gênesis 6:9, o texto deixa claro que Noé andava com Deus. Ele caminhava em comunhão. E sabe o que é mais interessante? É que em tal momento, naquela altura, não existia a lei, os mandamentos do Senhor ainda. Mas eu creio que o Senhor falava com Noé como falou. E Noé obedecia aquela voz. Sabe por quê? Porque quando o Senhor fala, quando o Espírito Santo sussurra, ele traz uma palavra no meu coração, é certeza, é convicção, é doce, é suave, é diferente da voz do diabo que traz medo, traz dúvida, traz angústia. A voz do Senhor é suave aos nossos ouvidos e você sabe quando é Deus que está falando. Que te constrange, mas traz esperança, traz perspectiva para a sua vida. Noé não tinha lei física ainda, mas ele era sensível à voz de Deus. O texto deixa claro que Noé andava com Deus. Na obra evangelística, irmãos, nas ruas, na obra missionária, transcultural, se faz necessário diariamente estarmos andando com Deus. Não é só os domingos da escola dominical, aí acaba a escola dominical, para de andar com Deus, fico sem Deus a tarde inteirinha, aí quando chega 18 horas eu ando com Deus, até 8 horas, quando acaba o culto, aí agora eu ando sem Deus. Não, meu irmão. É diariamente. Eu tenho que estar andando com Deus, de mãos dadas. Você já viu quando, eu acho muito legal quando minha esposa pega minhas mãos, a gente está andando, seja à noite, num lugar escuro, ela segura minhas mãos porque ela sente em mim segurança. Assim somos nós. Para com o Senhor, temos que segurar na mão dele, sabendo que ele é a nossa segurança, a nossa fortaleza, a nossa cidadela. Temos que andar com Deus, seja em momentos ruins, como nos bons, mas tem crentes que só querem andar com Deus no momento de bonança, de fartura, de alegria, no momento do choro, quer amaldiçoar o seu Deus. Se faz necessário diariamente andarmos de mãos dadas com o Senhor, para que o inimigo de nossas almas, o diabo, não tenha êxito, os projetos dele não sejam prósperos sobre as nossas vidas e, consequentemente, sobre as almas que o Senhor nos confiou. Pois ele, o diabo,
desceu para a terra com grande ira, pois sabe que pouco tempo lhes resta, como diz lá em Apocalipse 12:12. Apocalipse 12:12 diz que o diabo foi expulso, foi para a terra com grande cólera, grande ira. E lá nesse verso fala assim, ó, ai da terra, ai dos moradores da terra, porque o diabo foi para aí, ó, com grande ira. Ele está aí, ó, os demônios, causando vícios, causando perversão, pastor, do evangelho de facilidade. O diabo vem a porta do seu coração, ó, minha igreja. Mas não tem esse negócio de, não, você pode de vez em quando fazer isso, fazer aquilo. Isso é diabo, isso é demônio. Porque não existe evangelho de facilidade. Jesus falou que nós temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita e apertada do caminho que conduz para a salvação. Mas ele também disse que são poucos os que acertam por esse caminho. Noé andava com Deus. Versículo 11 desse capítulo 6. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Olha só. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Que diferença tem nos dias de hoje, igreja? Tem diferença esse verso? Olha para o mundo que você está vivendo. Eu li um relato ontem, foi ontem, lá no Maranhão, eu acho, se não me engano. A moça de 20 anos de idade, não sei o motivo, a matéria não diz que ela tirou a própria vida. Uma moça jovem de 20 anos de idade, infelizmente, tirou a própria vida. Foi enterrada. O camarada entrou no cemitério, tirou o corpo e estuprou o corpo da moça. Isso é um caso que a gente fica sabendo, dentre milhões de podridão que existe no dia a dia. Aí esse verso de número 11 me fala que diferença tem naquela época para os dias de hoje, igreja. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu essa terra de violência. E viu Deus, verso 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne, ou seja, todo ser humano, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Para finalizar, em 2 minutos, eu escrevi aqui, ó. Em Gênesis 6, 11, 12, que é esses 2 versos que eu li agora, relata que a terra estava corrompida diante da face de Deus. E nos dias de hoje também não está? Eu faço uma pergunta. Deus viu a corrupção e decidiu dar cabo de toda a carne. Hoje está tão quanto ou mais que corrompida que no tempo de Noé. A diferença, olha só, igreja, a diferença é que temos o nome de Jesus, glória a Deus. A diferença é que temos o nome de Jesus, conforme diz lá em Filipenses 2, 10 e 11. E se temos o nome de Jesus, saibamos que esse santo nome, preste atenção, se eu tenho o nome de Jesus, eu tenho que saber, ter a consciência que esse santo nome não é algo particular meu, ou da minha igreja. Jesus é só da Assembleia de Deus, como algumas igrejas pregam aí. Jesus é só daqui. Só aqui que tem a salvação. Tem igreja que prega isso. Vou ler de novo. E se temos o nome de Jesus, saibamos que esse santo nome não é algo particular meu, ou da minha igreja. Temos como que por obrigação compartilhar com as pessoas que estão gemendo nesse mundo que jaz no maligno. Em cima do horário que me foi oferecido. Irmãos, o culto vai findar agora. O pastor vai orar, vai nos abençoar. Vamos sair daqui. De repente vamos numa lanchonete, vamos para casa jantar, vamos descansar. Amanhã começa uma rotina de trabalho, dia estressante. Mesmo em meio ao estresse, mesmo em meio às preocupações, mesmo em meio às dívidas, mesmo em meio a toda e qualquer turbulência, não podemos nos esquecer que temos que falar de Agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Com a autorização do pastor, por gentileza, fique de pé, igreja. Quero orar por você. Aleluia.
Feche seus olhos, Senhor. Em nome do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus, a tua mensagem, ela foi transmitida aos nossos corações. Oh, Senhor, não deixe se apagar do nosso coração esse desejo de falar de ti, Senhor. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Nós amamos a tua igreja, aleluia. Nós amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Isso está escrito, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. E olha, acende em nós essa chama de falar de ti. Quando encontrarmos com um dependente químico, um viciado no crack, cocaína, como um dia eu fui, que nós venhamos falar para ele: olha, Jesus te liberta, meu amigo, minha amiga. E quando nós encontrarmos com o enfermo, venhamos falar: olha, Jesus te cura em nome de Jesus. Quando venhamos encontrar com o perdido, falar para ele: Jesus te salva, meu amigo, minha amiga. Acende isso no coração da tua igreja, Senhor. Continua falando com o teu povo, conscientizando acerca da obra missionária, conscientizando que temos a obrigação, Senhor, de evangelizar e falar do teu nome, porque está próxima a tua vinda. É o que eu te peço, ó Deus amado e querido, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.